Eu vou falar sobre alguns tipos de modelos de negócio vigentes no mercado criativo. Nas artes visuais existem vários tipos de modelos de negócio. Alguns são mais populares, outros mais específicos. Os modelos vigentes no mercado podem variar de acordo com os valores do negociador. Eu vou especificar alguns tipos de negociação que encontramos como padrão no mercado criativo, assim como a relação entre artista e galeria. O primeiro modelo de negócio que eu vou falar é o mais tradicional e conhecido, é a consignação, que é um tipo de procedimento de venda no qual o risco é do artista, que disponibiliza para a galeria, para a empresa determinada obra, com margens previamente definidas e cujo acerto é realizado em data acordada. Em geral, como os custos de comercialização são fortemente bancados pelo artista, como estoque, capital de giro, insumos, o artista pode ter uma margem de lucro maior. Ou seja, como o seu risco é maior, a margem financeira oferecida por obras em consignação tende a ser maior do que se fossem adquiridas. Por isso, quando o artista tem seu capital de giro bem estruturado e conhece bem o potencial de venda de uma empresa, a consignação pode ser mais vantajosa financeiramente. Agora, se o artista está sem capital de giro e tem uma necessidade maior de fazer caixa, a venda é a melhor saída, pois apesar de ele lucrar menos, vai gerar dinheiro. Agora, se a empresa de arte possui dinheiro em caixa, é mais vantajoso comprar a obra do artista do que deixar em consignação, pois seu lucro será maior, assim como sua liberdade para estipular preços. Os valores negociáveis na porcentagem da consignação pode variar de um local a outro. Normalmente são praticados três tipos de porcentagem. A porcentagem menos comum é 30% do valor de venda fica com a empresa, 70% com o artista. O segundo tipo é 40% do valor de venda fica com a empresa, 60% com o artista. E a porcentagem mais comum é 50% para a empresa, 50% para o artista. Por exemplo, uma obra custou R$ 1.000. R$ 500 fica para a empresa, R$ 500 fica para o artista. A política de porcentagem é estabelecida pela empresa de acordo com seus custos operacionais. O comum é ela ser flexível em sua política de acordo com o interesse em determinado artista. Agora eu quero falar sobre o modelo de negociação chamada venda direta. A venda direta é um sistema de comercialização baseado no contato pessoal entre representante e comprador, fora de uma galeria de arte, de um espaço de arte, de uma loja. Tal sistema oferece vantagens para todos os envolvidos. Para os representantes, é uma ótima fonte alternativa de renda. Ela é aberta a qualquer pessoa, independente de sexo, idade, escolaridade ou experiência anterior. Os revendedores têm o benefício de trabalhar em horários flexíveis, ganhar conforme a dedicação e se desenvolver pessoal e profissionalmente. Para os artistas, a grande vantagem é o potencial de expandir o alcance geográfico de sua obra. Para o comprador, a venda direta representa um atendimento personalizado que não existe no varejo tradicional. As modalidades mais praticadas de venda direta são a porta, que o representante vai até a casa, até o escritório, até um local pré-determinado pelo comprador. E o modelo de encontro. O representante promove um encontro na casa ou no escritório do comprador e de seus conhecidos para apresentar as obras, como uma mini exposição. Os representantes podem lucrar de duas maneiras. Sistema mononível. O representante compra a obra e revende com uma margem de lucro maior que se o produto fosse consignado. E o sistema multinível. Além da margem de lucro, o representante que indicar outros representantes também ganha uma porcentagem em cima dessa venda. Nesse sistema, os ganhos são proporcionais ao esforço empregado. Uma outra forma de comercialização de arte é a venda pela galeria. A venda por uma galeria de arte pode acontecer de diferentes formas. Cada uma possui uma política comercial.
Eu já vi os mais variados modelos de negociação entre galerias e artistas. Eu vou relatar algumas das relações comerciais firmadas entre ambos. A compra direta. Nesta modalidade, a galeria compra a obra diretamente do artista. O valor é o artista que estabelece. A galeria pode combinar o pagamento de diferentes formas. Pode ser à vista, nesse caso o artista consegue seu melhor preço para ser vantagem para a galeria. O pagamento a prazo, a galeria faz uma proposta de parcelamento ou mesmo de pagamento para tantos dias. Sendo assim, o valor oferecido pelo artista pode ser um pouco superior ao pagamento à vista, para induzir a galeria a ter esta forma de pagamento e não preferir o pagamento a prazo, que vai demorar mais para o dinheiro entrar. O modelo consignado. O artista deixa uma ou algumas obras e quando houver a venda, a galeria repassa o valor para o artista, de acordo com seu recebimento. Por exemplo, se a venda aconteceu em 5 vezes, a galeria nesse caso vai repassar o valor em 5 parcelas. Os valores das porcentagens são negociáveis de acordo com um local a outro. Uma outra modalidade de relação entre galeria e artista é o artista contratado. Algumas galerias, quando desejam exclusividade de determinado artista, propõem um contrato com pagamento mensal. Nesse caso, é como se o artista fosse funcionário da galeria, pois ele recebe remuneração mensal pela sua produção. Esse é o melhor modelo de contrato que o artista pode conseguir, pois assim ele tem estabilidade financeira para focar no trabalho. Entretanto, não é o modelo comum entre as galerias e muitas delas o praticam somente com os principais artistas do portfólio. Uma outra modalidade é a galeria comprar uma produção mensal do artista. Eu já vi alguns casos que funcionam dessa forma. Nesse tipo de modelo, a galeria possui um contrato com o artista de acordo com a produção. O artista produz tantos quadros mensais, a galeria os compra, sempre acordado o número mínimo de quadros por período. Nessa relação financeira, o artista não vai ganhar tão bem com a venda, mas terá uma boa estabilidade financeira, o que lhe garantirá a possibilidade de focar apenas na sua produção artística. Nesse tipo de contrato, é comum o artista ter garantida uma exposição por ano ou a cada 2 anos. Não existe padrão de valores negociados entre galerias e artista. As galerias possuem custos e metas de lucro muito diferenciadas entre si, então não é possível assumir um padrão. Eu vou descrever algumas das porcentagens aplicadas na negociação entre artista e galeria. O primeiro exemplo é 30% com a galeria, 70% com o artista. Não é um modelo muito comum, mas ele existe. O outro modelo é 40% com a galeria, 60% com o artista. Uma obra de R$1.000, 400 com a galeria, 600 com o artista. A porcentagem mais comum de consignação é a 50% com o artista, 50% para a galeria. Uma obra de R$1.000, R$500 para a galeria, R$500 para o artista. Porcentagem de 60% para a galeria e 40% para o artista é uma porcentagem utilizada quando a galeria compra a prazo a obra do artista. Ela, por exemplo, compra em 3 vezes, já paga, então ela vai ter um lucro maior. Agora, quando o pagamento é à vista, a galeria pode ficar até com 70% do valor e 30% do valor para o artista. Então, uma obra de R$1.000, R$700 para a galeria, R$300 para o artista. Essa é a porcentagem mais utilizada quando a compra é à vista. As porcentagens são calculadas de acordo com o valor de tabela da obra do artista. O cálculo do valor de tabela é feito de acordo com a técnica artística. Por exemplo, papel vai ter um valor e a pintura vai ter outro. E sobre metro quadrado, por exemplo, uma pintura que o metro quadrado dela custa R$2.000, se tiver 5 metros quadrados, ela vai custar R$10.000. O cálculo por metro quadrado ele é bem importante. O curso tem um módulo que ajuda a precificar a obra, tem um módulo financeiro que tem as planilhas que ajudam até a calcular automaticamente. Por ali dá para ter uma ideia. Agora eu vou falar
da compra da obra de arte, através da perspectiva do comprador, do cliente. Eu vou descrever 3 tipos de compra de obra de arte. É importante a gente ter a visão do comprador nesse caso. A primeira é a compra por necessidade. As compras por necessidade são aquelas realizadas por pessoas que precisam de uma obra de arte para decorar um espaço específico, que pode ser a casa ou escritório. Ela precisa e está procurando o produto para resolver a necessidade dela. O segundo tipo de compra é a compra por impulso. As compras por impulso são feitas tal como o nome indica, por meio de impulso. O cliente não precisa daquela obra, ou seja, nem sequer pensava na possibilidade de comprar aquilo, mas acabou comprando. Esse tipo de compra é muito comum e também uma grande maneira de alavancar as vendas. Alguns negócios só vendem basicamente produtos para esse tipo de compra. Esse é o caso dos quiosques que vendem doces ou até mesmo castanhas no meio do shopping. Ninguém definitivamente vai no shopping pensando em comprar castanha, mas quando passa pelo quiosque acaba se empolgando com a ideia. Uma técnica empregada na venda por impulso para obras de arte são a propaganda no Facebook. O cliente não precisa de uma obra de arte, mas aparece uma imagem em sua rede social da qual ele gosta muito, o que faz adquirir a obra. Ele não tem nem local para pendurá-la, mas isso não é um obstáculo. O terceiro tipo de compra é compra para investimento. Nesse tipo de compra, o cliente deseja comprar uma obra como investimento, sem levar em conta espaço para decorar ou gosto particular. É normal o investimento ocorrer por um gosto particular, mas nesse caso outros fatores relevantes irão ser considerados, principalmente no que se refere a preço, oportunidade e possibilidade de ganhos futuros. Esse tipo de compra sempre é gerado pela oportunidade. O investidor procura obras que sejam acessíveis e que tenham possibilidade de retorno financeiro. Dificilmente vai comprar uma obra de arte pelo seu preço final ou na alta do artista. Ele procura oportunidades de artistas que ainda estão em baixa, com possibilidades de grande retorno.